Como você viu nos nossos vídeos anteriores, a Sinfonia da Vida Saudável é muito importante no processo de emagrecimento. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre uma coisa que a gente ainda não abordou, que é o processo inflamatório. Quando a Sinfonia da Vida Saudável não está bem, quando o sono começa a ter alguma alteração, ou queda de produção hormonal, ou nutrição errada, ou intoxicações, ou falta de exercício, ou pior, tudo isso junto, o indivíduo acaba inflamando. E esse processo inflamatório é muito importante não só para a saúde, mas também para o emagrecimento e outras coisas também. Ele aumenta risco cardiovascular, uma série de outros problemas para a saúde. Hoje vou me ater aqui um pouquinho mais na questão relacionada ao emagrecimento. Quando o indivíduo está inflamado, ele tem dificuldade para emagrecer. Mas o que é essa inflamação? Muitos de vocês devem estar pensando, inflamação não é quando você machuca um dedo, por exemplo, ele fica ali inchado, inflamado? Sim, aquela inflamação é a inflamação aguda. Ela dá vermelhidão, inchaço, que nós chamamos de dor, rubor, calor e edema. Essa inflamação a qual me refiro aqui é a inflamação crônica, chamada de inflamação crônica subclínica. Essa inflamação é uma inflamação de baixo grau, uma inflamação de baixa ordem. Ela vem de forma incipiente, ela vem de uma forma que o indivíduo não nota que essa inflamação está se instaurando no organismo, porque é uma inflamação que ela começa muito devagarzinho. É como se fosse um avião voando abaixo dos radares. Seu organismo não localiza essa inflamação. O problema é que essa inflamação libera várias citocinas inflamatórias. Como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, quando nós fazemos atividade física, o nosso músculo libera citocinas anti-inflamatórias. Existe ali uma balança no nosso organismo, uma guerra entre as citocinas inflamatórias e as anti-inflamatórias. E nós precisamos fazer as citocinas anti-inflamatórias estarem mais fortes do que a inflamatória para termos uma boa saúde. Então, quando o nosso organismo ele está bagunçado, vamos assim dizer, esse processo inflamatório começa a crescer e o processo de desinflamação começa a cair. E a atividade física é muito importante nesse contexto, porque ela aumenta o processo de desinflamação do organismo. Então, esse processo inflamatório, além de problemas no organismo, ele causa um ponto muito importante no emagrecimento, que é a resistência insulínica. A insulina é um hormônio que quando você come, ela sobe porque a sua glicose subiu e a insulina tem que fazer a glicose entrar dentro da célula para virar energia. Então toda vez que você come, sua glicose sobe e a insulina sobe também. O problema é que a insulina ela é lipogênica, ou seja, ela cria gordura. E a insulina também é inflamatória. Então quando você está inflamado, você tem um estímulo cada vez maior de insulina, que é o hormônio que faz você aumentar de peso. Você não aumenta de peso porque você come, você aumenta de peso porque sua insulina sobe. E a subida da insulina é secundária ao aumento da alimentação, a alimentação errada, ao aumento da ingesta de comida. Então quanto mais alimento você come, principalmente pão, farinha, macarrão, açúcar, os refinados, a sua insulina sobe. E existe um link direto entre insulina e inflamação. Por quê? Porque a inflamação ela vai lá na célula, onde a insulina iria funcionar e ela não deixa a insulina funcionar. A isto nós denominamos resistência insulínica. A sua insulina sobe porque ela não consegue funcionar no seu organismo. É como se fosse uma fechadura, que a insulina fosse a chave e ela precisasse acoplar nessa fechadura. Quando ela chega lá, a inflamação já acoplou nessa fechadura. Então a insulina não consegue acoplar, então ela não funciona. E esse é o que nós chamamos de resistência insulínica. Existe uma relação direta entre inflamação e insulina. Quanto mais inflamado o paciente estiver, mais resistência insulínica ele vai ter. Mais a sua insulina vai ficar alta, mais ele vai ter produção de citocinas inflamatórias e isso vira um looping, vira uma bola de neve e o paciente não consegue emagrecer. E tudo isso se linka com a medicina metabólica, porque o sono, os hormônios, a nutrição, a intoxicação e os exercícios podem fazer você inflamar mais ou menos. Então, quando você tem toda essa harmonia da vida saudável, equilibrada, seu processo inflamatório vai estar baixo. Quando você tem essa harmonia desequilibrada, você vai ter um processo inflamatório alto. E aí, quando você inflama, você cria uma resistência insulínica, sua insulina sobe, sua insulina é lipogênica, cria gordura e faz você não conseguir emagrecer.
É muito comum aquele paciente tentar fazer uma dieta, ele para de comer tudo, começa a comer só proteína, salada e não emagrece. Muitas vezes eu pego esse paciente no consultório, a insulina dele está lá em cima, ele está com uma resistência insulínica muito alta. Nós temos como medir isso no consultório, como é que está a sua resistência insulínica. Temos como tratar a resistência insulínica. E é muito importante tratar a resistência insulínica porque ela também é risco para outras doenças, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. A inflamação é uma doença que ela pode inclusive levar à morte súbita. Quantas vezes nós não vemos uma pessoa jovem que simplesmente morre? Muitas vezes o paciente estava inflamado. Então esse é o link entre inflamação, obesidade e várias outras doenças que a inflamação pode trazer junto. Então fique ligado, cuide da sua inflamação, consulte seu médico e veja como é que está a sua resistência insulínica para que você fique com seus níveis controlados e para que a sua vida fique assim como uma sinfonia bem organizada, bem ajustada para que você possa ter uma boa qualidade de vida.